Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Arte em Tech e Arte em Tecnologia. Mais um dia quente, mais um dia de verão, a gente aqui derretendo, gravando um videozinho para você. Então, olha só, o que a gente vai trabalhar hoje, pessoal? Vamos mostrar esse HDzinho aqui que vocês já conhecem, talvez, de um vídeo anterior. A gente fez um teste de superfície nele. E esse teste de superfície acusou um setor danificado, mais ou menos na faixa dos 600 MB iniciais do disco, bem no comecinho ali do disco. E o que a gente pretende fazer com esse HD? Pretende colocar fora? Não. A gente vai salvar os dados dele, o cliente precisa dos dados que estão aqui dentro, tá? E depois vamos fazer um pequeno recondicionamento nele para colocar ele em uso ainda. Vamos aproveitar, vamos dar mais uma sobrevida nele, aproveitando que ele mostrou erro somente no início do disco. Teve um delayzinho que aconteceu mais lá no meio, mas isso aí às vezes até uma desaceleraçãozinha do disco já acusa delay, então não dá pra gente questionar. Ele teve um desempenho de mais ou menos, o teste de superfície deu mais ou menos 1h30, né, se eu não me engano, então ele mostra que o HD ainda está dentro da sua velocidade normal. Eu acredito que ele dá um caldo ainda, então vamos reaproveitar. Não é um HD mais confiável, eu não recomendaria deixar coisas muito importantes sem cópias de segurança, né? Até na verdade eu não recomendo fazer isso em nenhum HD novo, né? Sempre tenha cópia de segurança dos seus dados mais importantes, claro. Mas ele vai ser um HD que vai ser muito útil para fazer download nele, guardar alguns downloads que, se corromper, a gente baixa de novo, por exemplo, download de jogos, download de programas, né? Ou instalar algum jogo pesado nele, instalar alguma coisa que seja para teste ali, que se corromper, só precisa instalar de novo. Então vai ser muito útil ainda, na minha visão, esse disco. Deixa o teu like aí, eu acho que você vai gostar do vídeo, e se você não gostar, pode retirar o like depois então. Não é inscrito ainda? Não perde tempo, cara, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Eu tô aqui, ó, derretendo, suando bastante, mas não tô deixando de gravar o vídeo pra você. Então, é de graça, não custa nada, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque isso dá uma força muito grande pra gente continuar com esse trabalho. Também siga nossas redes sociais, que vai aparecer na telinha aí pra você agora. Sem conversa, Laura, vamos pro vídeo. Então, pessoal, agora já estamos aqui com o nosso HD devidamente colocado na nossa DockStation. Eu vou mostrar um pouquinho melhor sobre esse aparelho neste ou num próximo vídeo. Mas ela é uma unidade de conexão de HDs, tanto SATA quanto IDE. Ali, ó, tem suporte para os HDs IDEs, que são os antigos. Ela é alimentada por uma fonte 12 volts 3 amperes e ela tem um cabinho que liga via USB aqui no computador, seja um Note com PC de mesa. Esse caso aqui desse HD, você pode acompanhar num vídeo anterior aqui do canal, do teste de superfície dele. Ele não estava lendo os arquivos. Ele detectava o HD, mas ele ficava demorando demais para acessar esses arquivos. E aí eu peguei, não insisti mais, coloquei ele para fazer o teste de superfície, achou um setor danificado e um delay. Ele corrigiu o setor danificado e eu acredito que agora ele deve estar lendo os arquivos normalmente. É um HD confiável? Não é, mas a gente precisa ler esses dados, então por isso a gente fez esse reparo. Eu vou fazer o backup dos dados deste HD diretamente no computador do cliente. Então aqui a gente vai usar só para testar ele, ver se os dados estão ok, e depois a gente vai fazer um recondicionamento desse disco. Como é que seria esse recondicionamento? A gente vai excluir a parte inicial desse disco para ela não ficar sendo usada, porque aquele setor onde ele achou o setor danificado, aquela zona onde ele achou aquele setor danificado, ela é uma zona que está mais lenta o acesso, então é uma zona mais perigosa de manter em uso. Eu vou cortar esse espaço inicial do disco para ele não ficar sendo utilizado e já vou avisar o cliente que esse disco não está confiável. Então vai ser usado mais para algum backup de segurança, um backup adicional, ou para arquivos temporários, arquivos que baixe da internet, então coisas que a gente pode recuperar de novo. Usar um HD para armazenar downloads, muito interessante. Não vai ser usado para arquivos importantes. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como recondicionar esse disco, como cortar esse espacinho inicial do HD para não ficar sendo usada essa zona mais perigosa ali. Não quer dizer que outras partes do disco estejam em perfeitas condições, mas aquela área que a gente já sabe que encontrou um erro, a gente vai eliminar para não ser usada mais no disco. E vamos ver se o HD está lendo os dados, tá? É o principal. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Ó, tá detectando o disco aí. Esses três aqui são disco interno meu. Programas, documentos e trabalho. São 3 SSDs que eu tenho aqui dentro do Note. E esse aqui é o nosso disco externo, reservado para o sistema, disco local H e I. O que acontecia antes de eu reparar essa unidade? Ele ficava mais ou menos como essa unidade aqui, ó, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Unidade F. E aí ela ficava assim. É o leitor de cartão aqui, ó.
Aí, como não tem cartão nenhum, ela está tentando ler, ó, e fica pensando. Assim ficava o HD no computador do cliente. Ele ficava pensando e não acessava os arquivos. Ela ficava travado. Não sei se depois, de repente, de 1 hora, 2 horas ali, ele pudesse acessar. Pode ser que sim, tá? Mas ele não acessava. Aí então eu fiz esse teste. Vamos ver agora aqui, ó. Ele já mostrou rápido, né? Já está mostrando as partições. Eu vou abrir aqui algumas só para dar uma olhada. Ó, certo? Vou abrir aqui outra. Ó, tá? Então tá acessando os dados, certo? Agora eu vou fazer uma cópia desses dados aqui. Vou atualizar vocês daqui a pouquinho, dizendo se copiou tudo, se está tudo ok. E aí a gente vem de novo aqui para o Note. Eu não vou mostrar os dados sendo salvos no computador do cliente, até porque é só recortar e colar lá, né? Então aí a gente vai estar fazendo então, no computador aqui o recondicionamento. Certo, pessoal? Então agora a gente está aqui na bancada já com os dados salvos e a gente vai fazer agora o recondicionamento desse HD. Que método que a gente vai utilizar então? A gente vai reservar um espaço inicial do disco, depois criar um segundo espaço, depois de criado o segundo espaço a gente elimina o primeiro. E a gente garante que esse primeiro espaço então fica não utilizado pelo cliente, fica não disponível para utilização pelo cliente. Não está entendendo? Calma, já vai entender. Vem comigo agora aqui na tela do computador. Vamos lá então, pessoal. Estamos aqui com o computador já com o disco conectado via USB. Vamos acessar aqui. Eu estou usando o Windows 10, tá? Então aqui nós temos as 3 partições do disco. Como ele era um HD que estava sendo utilizado para o sistema, tá? Então ele tem esse espaço do sistema aqui, né? Do Windows. Ele tem a partição criada que foi colocada pelos programas, tá? E né, o próprio sistema do Windows, e aqui estão os dados do cliente, que eu já devidamente copiei, já salvei. Tá? O que a gente precisa fazer nesse momento? Nesse momento, agora eu estou utilizando o Windows 10, tá? E se você estiver utilizando o Windows 7, você vai mudar um pouquinho esse sistema e eu já mostro o que vai mudar. Aqui no Windows 10 é bem tranquilo, tá? Você clica com o botão direito do mouse em cima do ícone do Windows, no cantinho do menu iniciar, e utiliza a opção gerenciamento de disco. Tá? Com essa opção, vai abrir então as opções para a gente gerenciar o HD. Olha só que legal. Então, nós temos aqui né, os discos que são do meu próprio notebook, tá? Esses 3 primeiros discos aqui. Essa unidade removível aqui é o leitor de cartão da minha DockStation, tá? Não tem nada, e aqui é o disco que está conectado via USB. Eu vou mostrar para vocês pelo gerenciador, mas talvez vocês não consigam, dependendo de como foi instalado o sistema, talvez vocês não consigam excluir as partições por aqui. Esse disco aqui ele está instalado em formato né, MBR, ele está inicializado em formato MBR, não em formato GPT. Então, se o disco de vocês estiver inicializado em formato GPT, talvez alguma dessas partições elas estejam bloqueadas e você não consiga excluir o volume aqui, ó. Aqui é bem fácil, é só clicar com o botão direito, excluir volume, sim. Botão direito, excluir volume, sim, tá? Eu não vou excluir esse último aqui, porque eu quero mostrar para vocês um outro método que vocês podem utilizar para limpar esse disco, tá? Se vocês não estiverem conseguindo excluir alguma partição. Eu vou mostrar para vocês que ela limpa, tá? Que seria pelo PowerShell. E nós vamos fazer o seguinte, olha só, ou pelo prompt de comando, tá? Aqui no caso do Windows 10 a gente usa o PowerShell. Vou fechar e vou usar aqui, ó, botão direito, o Windows PowerShell Admin. Aí eu vou digitar diskpart. Ele vai abrir o gerenciador de partições do Windows. Nós vamos colocar este comando agora, ó, list disk. Ele vai aparecer, então, todos os discos, né, todas as unidades de armazenamento detectadas no computador. Olha só, aqui tem que tomar muito cuidado para você não fazer besteira. Aqui você tem disco 0 online, né, um disco interno meu, 447 GB. Disco 1 online, também eu sei que é um disco interno meu, 953. Disco 2 online, o outro disco interno, todos esses 3 são SSDs que eu tenho no Note. Esse disco 3, nenhuma mídia, é o leitor de cartão, e o disco 4, né, é o nosso HD externo.
Isso você tem que ter certeza qual é o disco, tá? Tem que ter certeza para não limpar o disco errado e aí perder seus dados. Ou você faz numa máquina que você só tem um HD, e aí ela não vai conseguir limpar, por exemplo, se eu tentar limpar esse disco primeiro, que ele não vai ser possível porque ele está usando o sistema nele, então não vai conseguir limpar. Aí você faz numa máquina que você só tenha 2 discos, ou então você tenha certeza que o disco que você vai selecionar é aquele disco que você precisa limpar. Nesse caso, como é que eu sei que é o disco 4? Bom, é o único que tem 465 GB aqui, tá? É o tamanho exatamente desse disco, isso eu tenho certeza absoluta. Outra coisa, você pode verificar pelo próprio gerenciador de disco. Olha aqui, ó, gerenciamento de disco. Quando eu abro ele aqui, eu vejo que ele é o disco 4, né? Então, sabendo que ele é o disco 4, eu posso limpar o disco 4. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o primeiro disco. Select Disk 4. Dou um Enter. O disco 4 é o disco selecionado. Agora, com o disco 4 selecionado, eu uso esse comando. Clean. Que seria limpar. Tá? Dou um Enter. Ele limpa o disco. E aí eu uso exit novamente, certo? Feito isso, se eu abrir o gerenciador do disco, lá, o gerenciamento de disco, você vai notar que ele já pediu aqui para inicializar o disco. Se você estiver usando o Windows 7, você usa MBR. Se você estiver usando o Windows 10 e ele estiver instalado via UEFI, você usa GPT, tá? Nesse caso, a máquina lá está instalada, a máquina do cliente está instalada via GPT. Mas se eu colocar MBR também ela detecta, tá? É só o contrário que não acontece. Se você colocar numa máquina que esteja instalada com o padrão Legacy, né, não em UEFI, talvez o GPT não reconheça. É muito provável que não reconheça, tá? Mas se você tiver o contrário, um sistema instalado em UEFI e você escolher qualquer uma dessas duas aqui, ele vai detectar igual, tá? Então, nesse caso eu vou cancelar aqui, eu quero só mostrar para vocês o HD. Aqui, ó. Tá limpinho, tá? Não tem partição nenhuma. Isso você vai fazer, esse sistema do Disk Part, você só vai fazer se você não conseguir excluir as partições. Olha aqui, ó, por exemplo, ó, esse eu não consigo excluir, ó. Na verdade eu não consigo excluir porque é o meu sistema que tá aqui, né? Mas olha só, ele vai estar assim também em alguma partição, ó. Não vai ter nem a opção de excluir, por exemplo, aqui, ó. Certo? Então você usa o clean lá do Disk Part, certo? Então olha só, vamos inicializar o disco agora, né? Vamos inicializar o disco aqui. Eu vou usar o padrão MBR, porque eu não sei se o cliente vai levar esse disco para uma outra máquina depois, tá? Então eu vou deixar em MBR justamente por conta disso. Inicializado em MBR, agora nós vamos criar uma partição. Lembra que, não sei se vocês acompanharam, mas se vocês não acompanharam, procurem um vídeo anterior aí, em que a gente faz o teste de superfície desse HD. Nesse teste de superfície, a gente encontrou um setor danificado no HD, mais ou menos na área ali por 671 MB do disco. Então a gente vai fazer hoje aqui uma exclusão de uma zona próxima a esse setor, justamente para que o HD fique um pouquinho mais confiável. A gente tira aquele setor ali onde onde apareceu esse cluster. É como se a gente removesse uma área infectada de um órgão, de um tecido, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. Criamos um novo volume simples. Vamos avançar. Aí ele pede o tamanho em mega. Como foi achado na área de 671 mega, tá? Eu vou colocar 1000 mega, né? Mas perto de 1 giga, né? E vou avançar. Não vou atribuir letra nenhuma aqui. Terminalidade, até porque eu não preciso. Avança. Então, não vou formatar também, não preciso. Avanço e concluo. Tá? Então foi esse setor aqui que ele criou de 1000 mega, esse espacinho no início do disco. Ele não está formatado, mas ele foi atribuído uma letra aqui para ele. Ó. Tá? Agora, se eu só excluir ele de novo, e excluir volume, ele vai unificar com essa outra parte. E eu não quero isso. Então eu vou criar um novo volume aqui, avançar. Vou usar o espaço total, que está aqui, né? Não vou definir tamanho para ele. Posso deixar ele atribuir uma letra. Eu vou formatar ele como HD, o rótulo dele 500 GB.
E eu vou colocar aqui, ó, recondicionado, para o cliente saber que esse HD foi recondicionado. Tá? Executar uma formatação rápida, avança, conclui. Olha só, ele está fazendo a formatação nesse momento, tá? Aí ele concluiu ali agora. Então, concluído esta formatação, agora sim eu posso excluir essa primeira parte. Olha só, venho com o botão direito aqui e clico em excluir volume. E sim, agora ele não unifica com esta. Olha só, então ficou esse espaço, deu 1001 aqui, mega, né? Não tem problema. Tá? Então essa parte, mais ou menos na metade, aproximadamente 60% aqui, a gente achou esse setor unificado. Então a gente deu uma margenzinha, um espacinho depois, um espacinho antes. Vai que essa área aqui esteja meio arranhada, meio danificada, meio desgastada, então a gente tem uma margem, vamos dizer assim, de não uso antes e não uso depois. E a gente tem um HD com, em vez de 465 GB, 464 GB prontinho para ser utilizado. Olha só, vamos lá. Olha aqui, ó. Então a gente pode colar os dados aqui, lembrando sempre, tá? Que ele não é um HD mais confiável, tá? Nenhum HD confiável, na verdade, nenhum novo. Você sempre tem que ter cópia dos seus arquivos, porque a qualquer momento um produto pode pifar. Não existe, assim, nada 100% garantido. Mas esse aqui não está nem um pouco confiável, tá? Então você pode utilizar ele, mas sempre, né, lembrando de utilizar ele de uma forma em que você não dependa tanto dele, tá? Coloca downloads lá, baixa jogos, instala algum programa, instala algum jogo pesado para testar nele, tranquilo. Qualquer coisa você só tem que reinstalar o jogo de novo se corromper, entendeu? Então ainda pode utilizar por um tempinho mais, aí dar uma sobrevida no seu HD. Ok, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo aqui do canal Art in Tech. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo aí, é bem importante, tá? Para o YouTube valorizar o nosso trabalho. E siga nossas redes sociais. Muito importante também você estar nos seguindo por lá, porque a gente vai estar colocando material não só... Por enquanto a gente está dando prioridade para o YouTube, mas a gente vai estar colocando bastante material nas redes sociais. A gente não está colocando muito material na rede social lá, porque não está tendo muito engajamento, tá? O pessoal está se inscrevendo aqui e não está se inscrevendo lá. Então, peço que vocês sigam o nosso perfil nas redes sociais para a gente poder colocar mais material lá, sabendo que vai ter uma visibilidade boa por lá também. E outra coisa que a gente pretende fazer mais adiante é sorteio de brindes. A gente vai sortear produtos que a gente confecciona aqui, né? E a gente vai sortear também alguns produtos de informática. Vai ser bem legal, tá? Alguns produtos como, por exemplo, HD externo, né? Tem interesse de ter um HD externo? Pois é, a gente vai sortear HD externo, a gente vai estar sorteando produtos personalizados, a gente vai estar sorteando, fazendo um Pix premiado, tudo isso aí a gente vai fazer pelas nossas redes sociais, não aqui pelo YouTube. Mas isso, né, vai ficar para mais adiante, quando o canal estiver bem engajado, o canal tiver crescido bastante. E eu conto com vocês para isso. Certo, pessoal? Gosta de conteúdos como esse? Então já sabe, né? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!